Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. É, Agora, no dia de hoje, eu falei algumas coisas para os espíritas. E agora eu quero falar para os ubandistas. O que que acontece? Eu vim do espiritismo, por, pelos fatos ocorridos no que eu falei anteriormente. Então, quem quiser entender um pouco, dá uma olhada no anterior. E, e ao me deparar com a Umbanda, eu me deparei inicialmente com os espíritos de Umbanda. Você vê espíritos altamente evoluídos, que têm um grande conhecimento e instruções bem positivas para passar. Mas muitas vezes a gente começou a procurar dentro da Umbanda alguma doutrina que se afinizasse com aquilo que a gente pensava. Nesse meio tempo, a gente se deparou com umbandistas que desconhecem a sua doutrina, pessoas que vêm com muito bom coração se observando a determinados cultos e tirando conclusões individuais, sem, muitas vezes, fundamento do que estão falando, abrindo portas para crendices, abrindo portas para um mediunismo, muitas vezes distorcido, muitas vezes animismos. Nem sou muito contra animismo, não. Eu acho que o importante, como se diz na doutrina espírita, é o conteúdo da mensagem. Mas o problema é se você não tem um conteúdo teu, nem isso você não vai poder dar. Então, a gente veio, muitas vezes, observando pessoas dentro da Umbanda, e hoje existe um movimento muito com relação ao estudo e a cursos, né, que aonde se cobra. Muitas pessoas têm essa ansiedade de aprender. Você se depara hoje com um cabedal de conjunto de livros que, como a Umbanda ela é muito ampla, muitas vezes informações que destoam uma da outra. Você vai desde, por exemplo, um Norberto Peixoto, que tem uma linha de pensamento entre esotérico e espírita, até uma linha de Rubens Saraceni, Mate Silva, e outros fundamentos. Só que, apesar de termos um cabedal de livros e de vertentes na Umbanda que dão uma gama de conhecimentos, o que a gente vê muito ainda, né, é o mediunismo sem o estudo. Eu vou comparar isso a um violonista e um violão. O violonista são os nossos guias e o violão somos nós. Como o violonista vai utilizar do violão
se o violão está desafinado? Ele, por mais que queira tirar uma sinfonia daquilo ali, daquele instrumento ali, as notas vão estar desafinadas. Mal comparando, nós somos o violão desafinado, aonde cada corda, com o estudo, você dá uma rosqueada ali e vai chegando mais perto das expressões que são o mais próximo dessa afinação. Então, se a gente não tiver o estudo ou o cabedal que está dentro do nosso pensamento, como a espiritualidade vai utilizar do nosso corpo, da nossa mente, para transmitir o seu pensamento, se você não tem essa função? Muitos poderão dizer, mas a espiritualidade, ela sabe por si. Sim, eu vou dar uma comparação. O nosso cérebro, ele é o órgão que precisa estar funcionando adequadamente. Por exemplo, você tem uma pessoa que toma um tiro na cabeça. Ela é normal, passa por uma circunstância negativa e toma um tiro na cabeça. A partir daquele momento, o cérebro lesado já passa a não funcionar normalmente. E isso vai se refletir nas suas atitudes. Por mais que o espírito que habite aquele corpo tenha a frequência e o pensamento mais claro, o cérebro pode não refletir isso. Por exemplo, a pessoa que teve um derrame, ela quer movimentar o braço, mas o cérebro não responde. Ela quer movimentar a perna, metade do corpo está paralisada, mas o cérebro não responde. Então a mente está funcionando, mas a matéria para de funcionar. Então quando o médium de Umbanda, ele se prepara, isso facilita a comunicação. E voltando nessa minha busca na Umbanda, a gente vai vendo pessoas despreparadas, pessoas que não sabem a sua religião. Você pergunta, mas por que ocorre tal processo? A pessoa não sabe dizer. Ah, porque é mistério. É porque é mistério espiritual. Quando você cai nesse processo, a gente dá margem. Se você não sabe aquilo que você está fazendo, né? Se você é só um cavalo, se você é só um burro, como dizia antigamente, você não vai saber explicar e orientar a tua própria religião. Se você não sabe como a tua religião funciona, como é que as pessoas que estão procurando vão discernir se a tua religião é boa? Muitos vão poder dizer assim, isso aí você vai ver pelas atitudes. Mas nós somos seres humanos. A gente é falho pra caramba. Se for só buscar por nossas atitudes, a gente não vai ter atitude boa o tempo inteiro. A gente vai tentar buscar, e é isso que a nossa religião faz. Mas se você não sabe explicar, amanhã seria a mesma coisa de um evangélico que não sabe dizer a Bíblia, não sabe explicar a Bíblia que lê. Então você não conhecer a tua religião, você ter misticismo com a sua religião, é igual o evangélico que não sabe o que está na Bíblia. E a grande maioria é assim. Uma pessoa com um pouco mais de conhecimento faz a pessoa calar a boca e ficar pensando no que o outro está falando com os argumentos do outro. Você pega um católico inteligente, ele vai botar por terra um bandista que não sabe da sua religião. Você vai pegar um evangélico que estuda e vai botar por terra
a nossa religião. E você, como representante dela, tem obrigação de saber os porquês do que acontece, e o que não acontece na nossa religião. Portanto, meu irmão, o que eu digo para você e para mim, vamos estudar. A Umbanda é complexa. Ela é composta de várias vertentes. Ela vem de uma coisa chamada sincretismo. O sincretismo é a reunião de estruturas que vêm de outras religiões, do catolicismo, do espiritismo, do, 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 do africanismo, né? Através do candomblé, onde você faz o culto ao orixá. Se você não tem essa noção, e cada vertente é puxada mais para sua sardinha, do esoterismo. Deixa eu pensar mais aqui. Da onde você vem das macumbas que tinha carioca. Então, se você for ver a Umbanda de Zélio Fernandino de Moraes, ela era uma banda espírita, tinha mesa e tudo. E depois as coisas foram se modificando, dando a sua afinidade com cada líder de cada tenda, de cada centro. Então, a Umbanda permite essas coisas. E se você não conhece nada, é um motivo de se falar da nossa religião. Na hora que nós cultuamos um Exu, né, a gente abre a roda para os espíritos que correspondem à esquerda. Se você não sabe explicar o que é um Exu, o evangélico vai falar assim, pô, o cara cultua o diabo. E você dá margem ao outro falar que na tua religião, o ser de luz que vem para te orientar é o capeta, é o diabo. A gente não pode. Estamos na hora de mostrarmos que somos mais. Somos mais do que isso. Somos infinitamente, e a nossa religião é infinitamente melhor do que isso. Agora, você tem que ser um ser preparado, um instrumento afinado da espiritualidade, usar a tua boca. Tenho certeza que com o cabedal de estudo que a gente vem tendo e vem fazendo mediante a observação da Umbanda, a gente, pela nossa boca, sem instrução de espírito nenhum, a gente vai conseguir responder aos anseios daqueles que nos procuram, para falar assim, olha só, caraca, a Umbanda é boa mesmo. Se esse cara que está buscando, que está mostrando ali um nível de conhecimento assim, pô, tá atrás da Umbanda, poxa, eu quero isso também. Vamos ser exemplos, meus irmãos. Não vamos ser exemplos. É claro que a humildade, todas as coisas que a religião procura, buscar o alto, o equilíbrio pessoal, a comunicação com a espiritualidade, são importantes. Mas como são importantes se você não cria meios de expressar? Se a gente não sabe expressar a nossa opinião, a nossa visão daquilo que a gente é, isso eu estou falando porque existem discussões entre nós mesmos. Existem, como na igreja evangélica, o evangélico que está lá com o coração aberto, existe um umbandista trambiqueiro, um umbandista de poste, o umbandista que só quer vender curso, o cara é inteligente, tem lá o conhecimento e só é o cara que não se doa para a Umbanda, é aquele que recebe da Umbanda o seu salário, que por sinal é um absurdo. O que a gente vê aí são muito boas pessoas que têm o coração e vivem para a Umbanda e não vivem da Umbanda.
E nós temos que ser os propagadores daqueles que vivem para a Umbanda. Agora, se você não sabe se expressar, como é que vamos fazer? Então, o recado para a gente poder criar no nosso pensamento aqui, uma reflexão estude, viva a prática do terreiro, saiba por que um espírito vem assim ou assado, saiba por que ele bota uma vela ou tira uma vela, saiba por que um espírito fala sobre uma erva ou não, saiba por que você entra na gira de um jeito, gira para um lado, gira para o outro, para que nós saibamos explicar que a nossa religião não é feita de atitudes que são aleatórias. Nós não estamos fazendo nada aleatório. A gente está fazendo algo complexo, que se mostra por muita humildade. Um preto velho, quando vem falando, um manso e tranquilo, ele vem com muita sabedoria. E para provar que a sabedoria não tá no livro. Eu costumo falar muito daquele seriado que tinha agora eu esqueci o nome, do Jeca, o Jeca Tatu, onde tem a sabedoria popular, a sabedoria do matuto. O cara não tem instrução de estudo de escolar, isso não quer dizer que ele não seja inteligente. É o que o preto velho fala, é o que o preto velho mostra. Um caboclo, quando vem com a sua firmeza, ele mostra seu arquétipo diferente. Uma criança mostra o seu arquétipo também, as suas características. Um Exu com as suas características. Aí você não sabe o que é arquétipo. E as características de cada um. Você acha que o preto velho é preto, que é velho. Pode ser, mas pode não ser. A gente está lidando com um espírito. O que é um espírito? O que é um arquétipo? O que é um banho de erva? O que um banho de erva faz? Está na hora da gente deixar de ser o cavalo e ser um auxiliar dos nossos guias espirituais. Está na hora da gente começar a pensar como um umbandista de verdade e botar no peito a nossa bandeira e levar para o mundo inteiro, assim como diz o nosso hino da Umbanda. Vamos levar a nossa Umbanda para o mundo inteiro, a bandeira de Oxalá. Mas quem é Oxalá? Quem é Zambi? Quem é Olorum? Se você não sabe o que é isso, como é que você vai passar? Então fica a reflexão, meu irmão umbandista. Saiba do que você está falando, com propriedade. Tenha cabedal de conhecimento com propriedade. Não é desfazer dos nossos antigos. Os nossos antigos abriram a picada na mata para a gente entrar. Eles merecem a gente bater cabeça para eles. Porque muitas vezes a gente precisa... O engenheiro não vai lá cavar buraco. Quem vai cavar buraco é o peão. E os nossos antigos, com todo o amor que eles tinham pela Umbanda, cavaram e abriram a picada para a gente entrar. Hoje, a gente está lidando com questões da intelectualidade e cabe a nós. Nem isso a gente não quer fazer hoje em dia. Então é importante estudar. Os nossos antigos correram atrás, abriram a estrutura para a gente e a gente hoje não tem a abertura de pensamento para falar aquilo que eles fizeram, estudar o que eles fizeram, saber de onde a gente veio, para onde a gente quer ir. Então o recado é esse. O recado é: estude, meu irmão. Estude, meu irmão, saiba o que você está fazendo. Saiba por que o teu guia espiritual fala isso. E se você não sabe, pergunta para ele. Se isso não tiver em livro, pergunta para ele, que ele vai te responder.
Agora, precisa ter um mínimo de, de conhecimento para que ele possa te responder. Você não é instrumento afinado, nem eu, então a gente está precisando começar a se afinizar com a espiritualidade. Vamos tentar fazer isso? Vamos?